11 horas 9 minutos. Vamos de entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios. A gente recebe para um bate-papo nessa edição de terça-feira, depois do feriadão. A gente recebe o Dr. Douglas R. Borges, pneumologista, para a gente bater um papo sobre o Dia Mundial de Combate à Asma. Esse tema que é sempre importante, levar informação, né, a todas as pessoas, a todos os lares, a Três Lagoas, de uma maneira geral. Doutor, obrigado pela sua presença, pelo convite aceito, de falar desse tema tão legal, tão importante e esclarecendo a todo mundo que nos acompanha. Seja bem-vindo. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os ouvintes aí da Difusora. Para mim, estar aqui mais uma vez é um prazer imenso poder contribuir com esse programa de vocês aí que leva muitas informações relevantes à nossa população. Então, estou aqui mais uma vez para contribuir com o jornalismo de vocês. Muito legal. Bom, doutor, falando de asma, né? A asma é uma doença? A gente pode classificar assim? Isso, é uma doença respiratória, é uma alergia respiratória, certo? E até confunde muito, tem um paciente que, eu tenho bronquite, não tenho asma. Não, a bronquite é uma consequência da asma. A asma é uma alergia respiratória que ela é caracterizada por uma hipersensibilidade e por uma hiperresponsividade da via aérea, certo? Então, uma pessoa normal, se você entrar em contato com uma poeira, fumaça, mofo, umidade, alguns alimentos ou produtos químicos, você vai ter ali um ataque de tosse ali, um espirro momentâneo e passa. Por quê? Porque quando você tem contato com esses produtos, ocorre uma liberação aí de estímulos, né, e acaba desenvolvendo essa reação alérgica. O alérgico, ele é hipersensível, então ao menor estímulo ele já reage e ele é hiperresponsivo. Ele responde exageradamente e não sabe a hora de parar. Entendeu? Eu costumo assim usar um sentido figurado para explicar para os meus pacientes, para tentar entender, porque eu ouço muito assim, principalmente pais chegam e falam, meu filho tem imunidade baixa, porque está sempre com bronquite, está sempre gripado. Eu falo, gripe não dura mais que 7 dias, né? Então, geralmente é uma rinite alérgica associada à asma brônquica. Então, qual que é a explicação que eu dou? Eu falo para o paciente, imagina você tem uma casa que seja um quarteirão. Em cada rua desse quarteirão, você coloca um guarda, são 4 guardas, certo? Ali vai ser suficiente. Se um ladrão entrar de paraquedas ali, cada um desse guarda vai estar com uma arma e vai dar um tiro no ladrão e resolve o problema, certo? Agora, o que acontece se você, ao invés de ter um guarda em cada rua, você tem 50, 100, 80, 1000, e cada um com a arma na mão? E a hora que o ladrão entra, todo mundo atira. O que vai acontecer com a sua casa? Vai se arrebentar inteira. É o caso da via aérea. Como o estímulo é hipersensível, a resposta é exagerada. E a imunidade, o alérgico, ele não tem imunidade baixa. Geralmente a gente dosa a imunidade celular, que são células, e a imunidade humoral, que são as imunoglobulinas. Principalmente a IgE, que está relacionada à alergia respiratória. Tem paciente que a IgE está estourada, está lá em cima, mais de 1000. Então, é o exemplo que eu dou. Então, você não pode dizer que o paciente tem imunidade baixa. E aí, cada uma imunoglobulina desencadeando uma reação alérgica, gera aquele turbilhão, que, no sentido figurado, seria os tiros na casa, que arrebentar, acaba inflamando a parede do brônquio, é onde surge o termo bronquite, inflama o brônquio. E inflamando, imagina um tubo, passa 10 litros de ar por minuto. Na inflamação vai começar a passar 2, 3, é onde surge a tosse, a falta de ar e os sintomas característicos da asma. Normalmente, a pessoa quando nasce, ela nasce com essa característica, ou ela pode desenvolver ao longo da vida por essas questões, como o senhor colocou agora, né, algumas questões, alguns fatores, né, que ela é submetida e acaba desenvolvendo a asma. Ou não, normalmente. Como é que a gente pode entender? A gente fala, existe uma incidência familiar, uma genética. Eu falo que filhos de pais alérgicos, ele tem 90% de chance de ser alérgico também. Então, se você tem um tio, um avô, 50% de chance. E às vezes você tem toda a sua genética que predispõe a isso,
Mas você, dependendo de onde você habita, o que que você faz, você tem ali uma asma latente, ela não se manifesta. Mas, igual aqui em Três Lagoas, lembra quando começou as empresas de tecido? Sim. Chegava aqueles caminhões de algodão, aí então o cara nunca teve asma. Começou a trabalhar lá e ele começa a se expor. E aí a gente fala que ele vai sensibilizando e vai sensibilizando cada vez mais. Aí até a gente tem a asma, a gente chama de asma ocupacional. Então muita gente chegava no meu consultório, comecei a trabalhar lá e peguei asma. Não pegou, você desencadeou. E aí gerava aquele imbróglio, aquela disputa trabalhista, o empregado acusando a empresa, o empregador falando que... Então aquela confusão toda. E é mais comum já em crianças ou idosos. Verdade. Entendeu? Então, e tem aquela história, eu tinha, mas aí eu cheguei uma época que meu vizinho fez um remédio caseiro e eu me curei. Que idade você tinha? Eu tinha uns 12, 14 anos. São coisas que, geralmente, a asma, a gente acredita que por mudanças hormonais, geralmente na adolescência, ela dá uma acalmada. Desde que o adolescente não inventa de fumar, tanto cigarro, narguilé, agora o cigarro eletrônico, né? É um problema, isso aí né? potencializa mais. Então, são esses fatores genéticos e ambientais que estão diretamente relacionados, né? Quem fuma, portanto, tem uma condição maior de desencadear um... Sim, eu costumo falar para os pacientes que a asma ela pode ser tabágica ou alérgica. Né? A asma não, a bronquite tabágica ou alérgica. Qual que é a bronquite alérgica? É a asma. Qual que é a bronquite tabágica? É a do tabagista, o DPLC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Começa com crise de bronquite, com o avançar, né, do vício ali, do uso regular do tabagismo, pode aparecer o enfisema. E aí, a prática de exercícios físicos, normalmente, pode ajudar essa pessoa sem tratamento? Sem tratamento. Sem tratamento, o exercício físico é um fator desencadeante. Pode gerar. Ele desencadeia. Tá? Muitos pacientes chegam no consultório, ele está no colégio, vai fazer educação física, não consegue. Então, a gente faz o tratamento e depois, com o tratamento, a natação é o esporte mais indicado. Pelo fato de você trabalhar mais com o sistema respiratório, estar num ambiente aquático ali, que a umidade do ar é boa. Então, né, nós temos até um grande exemplo que eu cito para os meus pacientes, o Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, campeão olímpico. Sim. Ele é até foi garoto propaganda de um remédio para asma, chama um broncodilatador aí, não vou dizer o nome, mas porque ele era asmático e começou a fazer natação, né, por causa da asma e acabou se tornando um campeão olímpico. Então é uma doença que, se tratada adequadamente, seguindo as orientações, você leva uma vida normal. E eu sempre falo para os pacientes que o tratamento é medicamentoso e com atitudes. O que mudou do tratamento em décadas na evolução da medicina? Que era de um jeito e hoje é tratado de uma outra maneira, até com os medicamentos que são utilizados. Evoluiu muito nessa parte? Sim, melhora, sempre está evoluindo. A cura, infelizmente, não temos, né? Tempos atrás saiu um medicamento, igual eu te disse, a imunoglobulina E, ela está diretamente relacionada à resposta alérgica do paciente. Então, para aquele paciente que tinha excesso de hemoglobina, criou-se um medicamento, chamou Malizumab, que acreditava-se que 3 aplicações daquela seriam curativas, né? Então, fez a primeira, era feita em ambiente hospitalar, tinha que ter um equipamento específico para agitar a ampola antes de ser aplicada e tal. Fez a primeira dose, nossa, que maravilha. Fez a segunda dose, meu Deus, era tudo que a gente queria. Fez a terceira dose, perfeito. No 4º mês que não fez, voltou tudo. Então, hoje é um tratamento recomendado para casos gravíssimos. Geralmente, esse tratamento ele tem que ser judicializado, porque é caríssimo, né?
e acabou que não resolveu o problema. Mas hoje, os broncodilatadores, os corticoides inalatórios, são medicamentos inalatórios que eles atuam na raiz do problema, evita de você ter toda uma repercussão sistêmica de um corticoide via oral. Então, os medicamentos estão melhorando a cada ano. Aí a gente tem, há tempos lá atrás, há 20 anos atrás, tinha os medicamentos mais simples, salbutamol, um deles, e às vezes a dose, lançamento, o medicamento, a dose era muito alta e tem muita gente que tem intolerância ao uso do salbutamol. Então o cara toma, inala, ele tem xarope inalatório, aí o cara faz o uso, tem uma taquicardia terrível. Aí já vem aquele tabu, bombinha ataca o coração, né? Então, aí esses broncodilatadores foram evoluindo, e hoje tem bons medicamentos. O salbutamol foi um dos primeiros aí, ele tem uma ação rápida e duração de 4 horas. Hoje nós temos broncodilatadores de ação rápida, de ação ultra prolongada, chega a durar 30 horas de broncodilatação. Então, a asma não tem cura, a asma tem controle. Né? Bom, e os idosos, doutor? O senhor citou crianças e idosos. Por que os idosos eles estão sempre sendo afetados pela asma? Geralmente é na terceira idade, uma hidratação mais debilitada, menos intensa. O próprio envelhecimento, né? Já deixa o organismo um pouco mais frágil. E aí acaba desenvolvendo. São crianças que o sistema imunológico é imaturo, né? E o idoso que o sistema imunológico já está meio deficitário por algum motivo. Pelos excessos da vida uma desnutrição, uma exposição exagerada a alergenos, poeira, fumaça, mofo, umidade. E também tem um outro fator que é relevante, né? Nesse caso, de desencadear exacerbar o quadro de asma, que é a fumaça, né? Fumaça do quê? Do fogão a lenha. E aqui em Três Lagoas a gente tem um problema sério, né? Em tempos de estiagem, o pessoal... Sim, muita poeira, umidade relativa do ar extremamente baixa, tudo isso aí são fatores que, somados, prejudicam demais a qualidade de vida de um asmático, né? Quando a gente fala na meteorologia e vem os alertas de baixa umidade relativa do ar, em torno ali de 15%, 18%, não é conversa fiada. De fato, isso prejudica o sistema respiratório. Com certeza. A gente bate em cima, recomenda-se uma boa hidratação, porque a via aérea tem um muco protetor, como se fosse um cobertor. É um muco. E ele precisa de água. Você não pode estar desidratado, senão esse muco ele não vai ter a viscosidade, a espessura ideal para proteger a via aérea. Então a gente recomenda uma boa hidratação. E nada, não é, eu vejo muito pacientes assim, eu estou usando o umidificador, é muito bom, eu estou usando. Aí eu olho para o tempo, pela janela do meu consultório e falo, você está vendo lá fora? Está o céu carregado de nuvens, chovendo em alguma região aqui do nossa cidade? Não precisa. Umidade relativa do ar, ela tem que estar abaixo de 30%, né? Para você pensar em usar o umidificador. Porque tudo que é demais, tudo que é em excesso é prejudicial. A umidade excessiva também já acaba gerando aquele mofo na parede, no armário. Então, tem que ser uma coisa com uma orientação de um profissional para não ter, né, esse tipo de erro. Ar-condicionado no quarto, né, a maioria das pessoas possuem, e o umidificador em tempos de falta de chuva é indicado, então? É indicado. Quanto ao ar-condicionado, o que se recomenda, né? Eu peço para deixar numa temperatura amena, em torno de 22 graus. Porque também tem dia que está 50 graus aqui dentro de um quarto, você não vai conseguir dormir. Só que é importante a manutenção adequada do seu ar-condicionado. Fazer a limpeza do filtro lá, tudo certinho. Por quê? Não adianta você limpar o filtro do ar uma vez por ano, então aquilo ali acaba sendo prejudicial, né? Quem já tem um problema respiratório prejudica. E quem não tem, que não tem nenhum quadro até então de problemas ligados ao pulmão,
Com uma questão dessa do ar-condicionado, pode vir a desencadear algum problema? Se tiver predisposição, é o Se que eu não te tiver, tá falei. tranquilo, Se né? tiver algum familiar, quanto mais próximo for o familiar, maior a chance você tem, né? Então, cuidados vitais, assim, que você tem que se cuidar, porque senão você acaba desenvolvendo problema. Animais domésticos, né? Eu até falo, não recomendo que coloque-se um filho ou que um asmático viva dentro de uma bolha. Mas eu acho que ele tem que ter certos cuidados. Tipo, animal doméstico, o gato é bem complicado, sabe? Eu sinto falar, mas é complicado. Porque o pelo do gato é extremamente alergeno. Já o do cachorro, nem tanto, mas mesmo assim tem que ser da porta para fora. Porque mesmo, mas eu dou banho todo dia no meu animalzinho e tal. Mas deita no sofá, deita na sua cama, deita. Então, quanto mais banho você dá, mais ele vai soltar uma caspinha do pelo ali, né? Descamação natural da pele do animal. Aí você deita ali, inala aquilo ali, pronto, já vem a crise. Aí sobra para quem? Para o médico. O remédio não está resolvendo. Então tem tudo isso, né? Quem já tem um diagnóstico, a pessoa já sabe como ela vai viver a sua vida. Sim. E às vezes, como o senhor colocou, mesmo com acompanhamento, às vezes tem um animal de estimação em casa e aí dá uma crise e corre para o consultório. E não só os animais domésticos, alguns alimentos são campeões, né? Leite, morango, tomate, chocolate, A pessoa amendoim. come Eu peço o paciente observar. Porque eu sou um cara, eu tenho rinite alérgica. Não são todos os chocolates, mas algum tipo de chocolate que eu pôr na boca eu já sinto uma coisinha diferente no nariz, já começa a querer coçar, entendeu? E aí já vem o espirro. Então tem que ficar atento a essas coisas aí, esses corantes vermelhos, iogurte, esses sucos artificiais aí com corantes vermelhos são os campeões. O senhor acredita pelo atendimento diário que realiza, tem muita gente que tem asma, mas que nunca teve o diagnóstico aqui em Três Lagoas? Com certeza, bastante. Eu fico até com dó, porque às vezes chega no meu consultório, aqui no centro de especialidade do município, a pessoa com seus 20, 30, 40 anos, asmático, desde quando? Desde criança. Você não usa, usava esse aerolinho aqui, essa bombinha, ou um xarope, mas nossa, não durmo, acorda com falta de ar. Então você vê que é uma tristeza, né? Porque a qualidade de vida da pessoa péssima, né? Péssima. Péssima. Bom, e aqui em Três Lagoas, a gente tem as unidades de saúde que geram encaminhamento, né? Isso. Para as pessoas, para a população. Para o especialista, no caso, que vai ser atendido pelo senhor no SEM aqui em Três Lagoas. No centro de especialidade. Quem tem o problema, ele passa na UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. Lá ele vai ser avaliado pelo clínico geral ou médico da família, e ele achando necessário, ele já encaminha, né, para o centro de especialidades. Aí passa comigo, a gente faz os exames complementares, pessoas acima de 60 anos ou até menos idade, mas que não tem uma condição, porque esses medicamentos também não são baratos. Aí existem, né, os medicamentos de alto custo, a gente monta os processos, a pessoa pega esse medicamento pela rede pública gratuitamente. Então não precisa mais ficar sofrendo por conta de asma, às vezes sem ter o diagnóstico. Sim. Ela pode, todo esse processo que o senhor citou, até chegar no especialista, né, que vai conseguir dar o diagnóstico, a pessoa vai saber e ter qualidade de vida, né, doutor? Porque Com certeza. é impensável em 2023 a gente falar de asma, que se fala tanto tempo, e as pessoas sofrerem por conta disso, porque não tem conhecimento. Né? Com certeza. Não só a asma, como a rinite alérgica, que também estão ali lado a lado. Ele chega, faz 30 dias que eu estou gripado, ou estou sempre gripado. Não é gripe. Isso é uma rinite alérgica. E aí você fica aquele nariz congestionado, aquele pigarrinho chato na garganta, aquela tosse. E aí já com essa onda de Covid. E uma coisa que a gente, muito relevante, com essa pandemia que a gente teve do Covid aí, uma coisa que a gente já está observando, quem tinha bronquite alérgica, quem tinha asma e teve Covid, piorou. E quem nunca teve bronquite,
e teve Covid, tá se queixando, chega no consultório, eu tive Covid, tô com falta de ar, tosse, teve Covid? Tive. Você vai fazer os exames, são bem semelhantes aos exames de um asmático. Então, uma bronquite a gente chama de uma síndrome pós-Covid, né? Então, é que ela tá com Também aquela... carece de acompanhamento. Carece de acompanhamento e o tratamento é o mesmo, e geralmente responde bem. Mas tem que tratar, porque senão fica com aquele desconforto. Ah, doutor, eu subi uma escada, eu corria 2 voltas na lagoa de boa, agora não consigo mais. Aí você faz os exames, vê lá, obstrução ao fluxo aéreo, geralmente aí a gente associa ao Covid, se não tem história familiar e se nunca teve asma nem nada, é isso daí. Então a gente pode acreditar, em 2021 o SUS, ele tinha 1.300.000 atendimentos de pacientes de asma no Brasil, número 20% maior do que foi registrado em 2020. Então a gente pode mais ou menos entender esses casos de Covid que a pessoa hoje desenvolveu. Com certeza. E esse número é muito maior, porque com certeza muitos não têm o acesso, né, a essa especialidade e também por passar batido mesmo. Até para os colegas médicos que às vezes não detectam o problema. Senhor Storrinite, né, é sempre importante aproveitar esses momentos para tirar sempre as dúvidas. Rinite e sinusite, quais são as diferenças e como que a pessoa ela consegue saber o que ela tem para entrar com o tratamento correto? Isso é outro ponto engraçado, que eu pergunto para o paciente, tem rinite? Não, tem sinusite. Mas quem disse? Ah, sinusite? Nossa, estou sempre com sinusite. É inverso. Eu explico para eles, falo, vocês têm rinite alérgica. Quem tem rinite predispõe a ter uma sinusite de repetição. O que é rinite alérgica? Rinite é uma hipersensibilidade na mucosa do nariz. É uma alergia de via aérea superior. E a bronquite asmática é uma alergia da via aérea inferior. Ambas causam tosse, dá um pouco de cansaço. A asma dá aquela chiadeira chata, né, no pulmão, mas a rinite é aquela sensação de nariz estar sempre escorrendo. Aí, mas você faz tratamento? Faço. Eu uso rinossoro. Aí, mas a minha vizinha, ou o meu pai, ou minha mãe falou que eu estou viciado em rinossoro. Eu falo, não é viciado. Porque você é viciado em água? Não. Você toma água porque sacia a tua sede. E o que acontece? A inflamação da mucosa do nariz, ela resseca. Né? A umidade, principalmente da agora para frente, que a umidade do ar começa a cair e tal. Ela resseca, fica ruim para respirar, dá aquela sensação, aí você vai lá e coloca o rinossoro. Ele hidrata a mucosa, você tem uma melhora ali de umas 4 horas. Só que não desinflama a mucosa. Então você está fazendo só a metade do tratamento. Por isso que fala, estou viciado. Você não está viciado, é uma coisa que está te aliviando, mas não está tratando. É a mesma coisa que você está com uma infecção de garganta, uma amidalite, te dá uma febre de 40 graus. Você vai lá e toma dipirona, a febre baixa, mas a infecção está lá. Quando não tomar um antibiótico, a famosa bezetacil, você não vai resolver o seu problema. Então, é o caso de ter que usar o corticoide nasal. Senão, você vai estar sempre usando o Sorin, Afrin, Rinossoro, aquelas, né? O autodiagnóstico que as pessoas fazem, né? Com o vizinho, com alguém da família. Exatamente. Hoje, com a internet, vai lá e pesquisa e não procura especialista. E aí trata errado. Vai remediando, seu tratamento correto. Exatamente. É bem por aí. E esse é um problema sério que as pessoas hoje enfrentam. Mais do que nunca, né? Se antes eram as receitas da vovó, hoje é as receitas e agora, da internet. No momento atual, assim, que com o aumento dos casos de tuberculose, tanto a rinite quanto a asma, um dos principais sintomas mais comuns é a tosse. Aí ele chega lá, comecei a tossir, já está olhando, falando que eu estou com Covid, falando que eu estou com tuberculose, aí já gera aquele preconceito, né? Então isso é para aqueles que têm condição de procurar o atendimento médico. Os outros acabam aguentando calado, né? E aí vai remediando e não tratando de uma maneira que se não acabe com o problema, mas pelo menos amenize, né? Com certeza. Muito. Com certeza. É isso. Doutor, queria agradecer a sua presença aqui, batendo esse papo agradável com a gente, nesse dia que é importante, né? Pra gente lembrar as pessoas que já passaram por esse problema da asma, ou passam, ou estão sempre com a bombinha ao lado, e não, né? Como a gente colocou, como o senhor trouxe a informação, às vezes alguns adventos externos que fazem a pessoa desencadear
essa questão e principalmente essa informação da Covid. Quem teve Covid, que hoje tem algum incômodo, né, nas vias respiratórias, para procurar, né, o especialista para justamente ter o diagnóstico do que acontece momentaneamente. Né? E o tratamento, né? E o tratamento principalmente, que não tem cura, como o senhor colocou, para asma, mas vai Existe aliviar controle. muito. Eu falo que é igual um diabetes, uma hipertensão arterial, né? Não tem cura, tem que estar sempre tomando a medicação e as atitudes. Evitar ambientes com poeira, fumaça, mofo, umidade. Eu falo, também não dá para você tomar um banho num chuveiro lá, água quente, 40 graus e sai lá fora no vento. O choque térmico é extremamente prejudicial para a via aérea, né? E o caso contrário, você está lá num calor de 40 graus, chega ar gelado. E é o que mais acontece aqui na nossa cidade, clima muito quente, você entra no carro, liga o ar, sai do carro, 50 graus lá fora. Sim, tem uma loja no centro. Isso é um nocaute na... Tem uma loja no centro que você passa na rua, na porta da loja, você sente o ar gelado na rua. Né? Só naquele pedacinho. Então, certeza. Quer dizer, lá dentro da loja deve estar 18 graus, 19 graus para acontecer isso, né? Exatamente. E aí você entra na loja, tá super gelado. Sai na rua, 35 graus, é um choque térmico gigantesco, né? É um problema sério. É isso, doutor, obrigado pela sua presença aqui, esclarecendo essas informações sempre importantes e alertando, né, as pessoas que nos acompanham, falando sobre o Dia Mundial de Combate à Asma, que é lembrado nesse dia 2 de maio. Abraço, viu? Obrigado. Muito obrigado. Estou sempre à sua disposição e precisar por informações relevantes aí para os seus telespectadores, para os seus ouvintes, né? Legal. Aqui também tem imagem também, né? Transmitindo também. E aí eu estou à disposição. Vai ser um prazer sempre estar aqui com vocês aqui, levando informações aí para os seus ouvintes e telespectadores. Legal. Muito obrigado. Um grande abraço, boa semana. 11h35, vamos para o intervalo, eu volto já já.